Para não se dizer que não falei de flores. E lá na Vevá. Hoje é dia 28 de junho de 2022. É meio-dia qualquer coisa hoje. Essa Rosinha estava esperando aqui para abrir e ir cumprir o ritual da manhã do Paulo Sérgio. Eu vou levá-la e vou oferecê-la a Nossa Senhora aqui, que é a nossa protetora. Vai ficar junto com esta aqui e perto do Menino Jesus. Ontem eu falei sobre o processo de abortamento, que foi aquela tragédia, aquele drama acometendo a menininha que foi estuprada. E daquilo sobrou a infelicidade da garota, que nós esperamos todos que seja muito protegida pela sociedade e pelas autoridades. E sobrou também o dó, a pena daquele menininho inocente que teve a vida extirpada. E você ia na alternativa de um pseudo-estado de necessidade, mas isto é coisa que não está na nossa intenção de tratar aspectos éticos, religiosos, morais, etc. Aconteceu. Eu disse ontem, usei uma expressão latina, tolitur quaestio. Depois comecei a pensar, de repente, latim seria tolitur, mas não há possibilidade agora de resolver esse problema, fica o tolitur mesmo. Os sacerdotes e os conhecedores do latim hão de resolver o problema que não é meu, é dos latinistas. Tolitur ou tolitus. Tolitur ou tolitor. Não se fala mais disso. Eu fiquei preocupado ontem, anteontem, atrás de anteontem, com o que aconteceu ao advogado que estapeou e machucou, sim, feriu a colega. Feriu-a bastante, produziu-lhe, entre outras lesões, uma lesão forte, um hematoma no olho
esquerdo da colega sofrida. Episódio que foi filmado. Não se sabe quem filmou, mas sempre há alguém a registrar esse tipo de acontecimentos. O advogado é um procurador do Estado, soube isto anteontem, procurador concursado, já havia procurado exonerar-se um tempo antes. Em outros termos, o nosso colega é acometido de uma psicopatia forte, toma remédios robustos e a psicopatia, a insanidade mental, evidentemente, é uma doença. É uma doença que, com suma infelicidade, acometeu um moço simpático ou não, pouco importa. É um procurador do Estado, togado, becado, estava no exercício das suas funções, cometeu um ato que, no sentido bem jurídico, é punível, sim, mas não estava e não está na plenitude do exercício de suas faculdades mentais. Então, isto é um assunto a ser cuidado, sim, pela Ordem dos Advogados, pela Procuradoria-Geral do Estado também, e por toda a classe da advocacia, inclusive pelos colegas e pelas colegas de sexo feminino que estão justamente aborrecidas com aquela cena em que a moça, a companheira, estava sendo escarnecida moralmente e ferida fisicamente, com as consequências de estilo, porque aquilo saiu em todos os jornais do país, foi posto na televisão. Então, de um lado, nós temos aquele problema sério concernente a um advogado, a um jurista que está com as faculdades mentais postas em dúvida muito séria quanto à integridade psíquica do rapaz. E temos a moça que foi injustamente ser viciada, publicamente, envergonhada e ferida e machucada, e toda a classe dos advogados e das advogadas, toda a advocacia injuriada com o acontecimento. Acontece que o moço é doente. Nós não temos, nós que estamos fora da posição oficializada da ordem há muito tempo e encanecidos no exercício de uma atividade mais íntima na corporação, nós estamos preocupados com o que aconteceu dos dois lados e acabrunhados, para não se dizer outra coisa, com dois fatos. O primeiro com aquela agressão, que foi uma agressão feia, dolorida e com consequências sérias na integridade física da nossa colega procuradora do Estado. E, por outro lado, também o fato de o agressor ser um doente mental. O advogado está psiquicamente privado da plenitude das suas faculdades psíquicas. Ele não pode ser recolhido a um presídio pútrido, porque, no sentido bem básico, ele é maluco, é doido.
E aqueles que têm esse tipo de prejuízo precisam ser postos em local adequado. Não sei onde ele está, não sei se está numa cadeia pública, não sei onde foi posto, não sei se levou os remédios. Eu vi uma cena muito curta em que ele tinha um saquinho contendo algumas coisas, saquinho plástico nas mãos. Estava acompanhado por alguém. Ele tem família. Deve ter pai, deve ter mãe, deve ter irmão, deve ter irmã, deve ter companheira, ou não tem qualquer. Mas tendo ou não tendo, não precisa de um assistente ao Ministério Público para pô-lo na cadeia. Precisa de um assistente ao Ministério Público, sim. E vai aqui um comentário feito com o notabilíssimo advogado Toron, que é dos melhores criminalistas que o Brasil tem. Não se entende que assistência ao Ministério Público é para pôr um doido na cadeia. Não é isto, Toron. Você deve ter pensado e refletido sobre isto, porque tem um intelecto privilegiado. A assistência ao Ministério Público, quiçá, é para colocar este advogado no local onde deve estar, que é um hospital psiquiátrico, com ou sem fiscalização da família, do Ministério Público, do juiz, da magistrada, do magistrado, do tribunal ou da ordem. Mas ele não pode apodrecer dentro de uma cadeia apodrecida, com perdão pela redundância. É o recado que este antigo Paulo Sérgio Leite Fernandes, que tem um relacionamento muito amistoso com Alberto Zacarias Toron, que consta teria aceito assistência ao Ministério Público, mas é assistência ao Ministério Público, inclusive, para fiscalizar, acredito não, tenho certeza, para fiscalizar a adequação das medidas correspondentes a esse rapaz. A mim não interessa se ele é simpático, se não é simpático, se é bonito, se é feio, mas com absoluta precisão, ele é insano mental. Pleno, parcial, com gravidade, com menor dose de gravidade, mas isso diz com perícia a ser realizada no momento adequado e devidamente fiscalizada tal perícia pela Ordem dos Advogados do Brasil, porque com grande probabilidade há de ter a capacitação a advogar impedida ou suspensa pela corporação. Com grande probabilidade, a Procuradoria-Geral do Estado há de tomar providências censórias no sentido de que ele perca até mesmo a provisão ou a capacitação a exercer os atos que aderiram à sua personalidade quando concursado. Então, a Deus o que é de Deus, a César o que é de César, aos sãos aquilo que deve ser atribuído àqueles que têm sanidade, aos insanos mentais, os cuidados médicos. Nós temos, sim, prestado atenção a familiares de advogados que têm esse tipo de afecção e que, se não fosse um grupo de advogados criminais que de vez em quando se reúne, se não fosse esse grupo, estaria um ou outro ou uma ou outra familiar de advogados inscritos na ordem num presídio apodrecido e não numa clínica psiquiátrica para pô-los em estado de recomposição das faculdades psíquicas ou, se impossível tal situação, para permitir a eles um desfrutamento de vida com o mínimo prejuízo possível. Este é o recado que eu devo deixar, inclusive, à presidência da ordem, a nossa presidente,
que está sendo posta à frente a um problema, sim. Esse problema tem que ser examinado com muita precisão e com muito respeito à beca que não é dele, advogado. É a beca de 700 mil advogados que precisam ter as suas condições de respeitabilidade também muito bem analisadas e administradas pela corporação. Então, de um lado, nós temos o transtorno provocado na nossa colega, que merece atenção, sim, merece toda a atenção possível. A moça está ferida, machucada, com um hematoma muito feio. Não se sabe o que aconteceu, por que aconteceu, mas acontecendo no sim ou no não, não importa. Importa que ela foi machucada, ferida e foi praticado contra ela um fato típico, antijurídico e culpável. A culpabilidade é que precisa ser examinada, porque se o nosso colega é insano mental, ele precisa ser posto num estabelecimento psiquiátrico adequado. Se ele estiver com a saúde psíquica na plenitude, a ser observada, tal plenitude por médicos competentes, o problema é outro, a questão seria outra. Então, a assistência ao Ministério Público aqui tem muito mais responsabilidade e abrangência do que um simples assistente ou fiscal da parte ofendida. Se o rapaz é louco, tem que ir ao manicômio. Se o rapaz é pleno na sanidade psíquica, tem que ser condenado e apenado na medida daquilo que se põe razoável na administração do direito penal. É isto o que eu preciso dizer. E não se diga que um advogado não pode enlouquecer. Eu havia lido 2, 3 vezes, inclusive, um livro de Carlos Lacerda, O Crime do Século. O autor era o Dr. Pierre Jacquot, segundo se diz por lá. Na Suíça ou no Cantão, era o Barreau, era o batonnier da Ordem dos Advogados do Cantão. Enlouqueceu e matou alguém e ninguém suspeitava dele. Até o dia em que o viram na artéria principal daquela cidade grande, que era uma das maiores que o Cantão exibia, até que viram o Dr. Jacquot, Pierre Jacquot, montado numa bicicleta na artéria principal do município e havia pintado os cabelos de um loiro fulgurante. Isso acontece. Acontece aos pequenos, aos grandes, aos mendigos, aos moradores de rua, acontece aos grandes filósofos também, e pode acontecer a um advogado menos ou mais provido de cultura jurídica e de possibilidade da plenitude do exercício da atividade mental. Fica aqui esta minha observação nesta meia-manhã, não, neste avançar já da tarde, e depois que eu presto a minha homenagem quase diária à Nossa Senhora e aos colegas que vêm, este velho criminalista, que já viu tudo ou quase tudo, ou mais que tudo, e conserva ainda uma certa dose de racionalidade para poder examinar os fenômenos que andam por aí em torno da nossa sacrificada existência nesta metrópole de São Paulo. E lá na Vevá.